É a Marselhesa, o hino mais passional da história, um hino que demonstra bem a natureza da Revolução Francesa, uma revolução passional, movida por paixões, movida por ódios, apesar de toda a ideologia iluminista envolvida. Bom, gente, oi pra vocês, aqui é o professor Elvis de novo, belezinha? Vamos para a segunda parte da Revolução Francesa. Na aula passada, no vídeo passado, vocês viram os motivos da revolução, que foi basicamente miséria, desgoverno, falta de pão. É muito louco você pensar que toda essa psicopatia generalizada foi gerada por falta de pão e também de uma fake news. Se não tem pão, que coma brioche, que coma bolo, né? E toda a anarquia começou, toda a violência deu início. Então foi maluco. Isso foi marcado no dia 14 de julho de 1789, né, na queda da Bastilha, a tomada da prisão da Bastilha, onde todo o caos começou. A partir da queda da Bastilha, essa revolução violenta começa a se espalhar por todas as regiões da França, tanto nas cidades francesas e também no campo. O campo mesmo aconteceu um fenômeno muito interessante, que foi chamado de o Grande Medo. As pessoas do campo, sem segurança nenhuma, lembrando, né, esse período de revolução deu abertura para muita gente canalha, né? Não tinha policiamento, não tinha segurança, então bandidos se aproveitaram disso, saíram invadindo terras, matando, espancando, estuprando, e no meio de todo esse caos já nas cidades, tá, gente? E, bom, a população do campo acabou se revoltando exatamente por conta da falta de segurança e pelos outros motivos também. Elas se revoltaram por conta do medo, né? Esse grande medo que estava assolando a população francesa. Mas, enfim, apesar da todo esse caos que estava acontecendo começou no dia 14, até teve a situação das peixeiras de Paris. Foi muito louco. Um grupo de peixeiras no centro de Paris, mulheres parrudas, sabe? Fortes, grandes, acostumadas com o trabalho pesado, se protegiam ali no centro de Paris, da velha Paris. Você poderia conseguir arrumar encrenca com qualquer pessoa, menos com elas. Elas eram bem perigosas. Acabaram se unindo no centro de Paris e foram direto para Versalhes. Queriam matar Maria Antonieta, sabe? Saiu gritando, eu quero uma perna, eu quero uma orelha, sabe? A cabeça é minha. Muito louco. Se aglomeraram na frente do palácio. Fica a 20 quilômetros de Paris, então foi relativamente rápido chegarem lá. Não só elas, a população, parte da população se aglomeraram na frente do palácio. Foi um tumulto tremendo. E nisso, o Luís XVI estava caçando. O Luís XVI estava caçando, e quando ele retorna, o caos acontecendo, né? Aí acontece um diálogo muito famoso da história da França, né? Que um soldado, né? Chega nele, eu esqueci o nome do cara, né? Esqueci o nome dele. Chega nele com as notícias, né? Fala, olha, Paris foi tomada, né? A Bastilha foi tomada. Ele, é uma revolta? Não, senhor, é uma revolução. Aí ele ficou grilado, ficou bem grilado. E durante os dias que se passaram, ficou aquele grupo de pessoas ali acampados na frente do palácio, né? Volta e meia tentavam invadir, né? Quebrar os portões, né? E um ou outro tentava segurar as pontas, falando, não vamos invadir, né? Tenta entender, essa revolução ela foi um mar de sentimentos muito diversos. Beleza? Muita gente queria que as coisas mudassem, mas não com tanta violência. Outros queriam mudanças radicais, que se a violência fosse necessária, então que seja. Então foi um mar de sentimentos, foi um mar de passionalidade. A racionalidade foi muito pouco presente ali. E mesmo assim, os Estados Gerais continuou se encontrando, né? Enquanto todo esse tumulto acontecia todos os dias, confronto com soldados, né? Entre população e monarquistas, pessoas que ainda defendiam a monarquia, que eram fiéis a Luís XVI, né? Toda aquela arruaça nas ruas, ainda estava acontecendo toda essa violência, e os Estados Gerais ainda tentavam se encontrar para encontrar uma solução para todo esse caldo revolucionário. Em um desses encontros, deu ruim. Um encontro que nem aconteceu, na verdade. As peixeiras, né? Até colocando aqui
elas indo para Paris, né? Uma das imagens da Revolução Francesa que foram as cabeças espetadas, virou uma bandeira revolucionária. Mas enfim, em uma certa reunião dos Estados Gerais, né, logo cedo, os deputados do Terceiro Estado foram para Versalhes, para fazer a reunião. A reunião, os Estados Gerais aconteciam em vários lugares, não tinha um lugar fixo para acontecer, beleza? Dessa reunião ia acontecer em Versalhes. Ainda tinha pessoas acampadas, né? Até aconteceu uma invasão, né? Uma dessas vezes aconteceu uma invasão, né? Algumas pessoas morreram ali dentro de Versalhes, depois foi contida até por ordens de Robespierre, que acalmou a população. Mas enfim, o Terceiro Estado, os deputados do Terceiro Estado foram para Versalhes e no salão onde aconteceria a reunião encontraram portas fechadas, tudo lacrado, não tinha ninguém lá. O que está acontecendo? O que aconteceu? Aí um soldado, né, alguns soldados acabaram informando Robespierre e os outros deputados que já tinha havido a reunião ali de madrugada, fizeram uma votação rápida e que os Estados Gerais tinham sido cancelados. A votação foi o seguinte: pegaram um representante de cada estado, do primeiro, do segundo e do terceiro estado, que estavam ali presentes, sem ninguém saber, e fizeram uma votação se o primeiro e o segundo estado iria pagar impostos ou não, se as coisas seriam diferentes na França ou não. Olha só. E é claro que deu 2-1, deu 2 votos a 1, e os Estados Gerais foram cancelados e não aconteceria mais, só que não informou disso para os outros deputados, inclusive para Robespierre. Mano do céu. Esses caras foram para a quadra de tênis do Palácio de Versalhes, se reuniram. Robespierre fez um discurso estrondoso, falando: o rei não pode fazer isso, ele está desrespeitando a vontade popular, ele está desrespeitando o povo. E se um rei não quer o benefício do seu povo, se um rei não quer melhorar a vida do seu povo, então o povo vai melhorar a sua própria vida. Nós somos maioria, nós somos milhões. O que ele pode fazer? Então nós juramos aqui constituir uma nova França. É o juramento da quadra de tênis. No mesmo ano, 1789. Desse juramento nasce a Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, uma reunião que iria constituir uma nova França, que iria formar uma nova França. O rei querendo ou não, o problema é dele se ele não quer. Nós vamos fazer. Olha isso, mano. E é claro que o rei, mano, Luís XVI não sabia o que fazer. Ele estava perdendo o controle da situação. Paris estava um caos. Outras cidades também, Marsella, estava um tremendo caos. No campo também, sem controle nenhum. Vários soldados estavam indo para o lado revolucionário da coisa. Nobres sendo mortos, igrejas sendo invadidas. No caos, ele estava perdendo o controle da situação. Não estava funcionando. Então, ele estava muito lascado. E agora vinha essa Assembleia Nacional. E as mudanças que a França precisava iria acontecer, o rei querendo ou não. E a primeira grande mudança foi essa daqui. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Repetindo. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Hoje em dia nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento foi, digamos, esse documento aí, ó, foi a base para esse documento que nós temos, que dão os direitos básicos para os seres humanos, direitos que não podem ser violados. E tem retardado por aí que é contra direitos humanos. É muito louco. Acho que ele queria ser, sei lá, um elefante. Não quer ter direitos humanos, mas beleza. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão davam direitos para o cidadão e para o homem que até então ninguém tinha. Muito disso foi retirado da Constituição norte-americana, mas é totalmente baseado nas ideias iluministas. Direitos como o direito à felicidade, direito à prosperidade, direito à liberdade, direito ao conhecimento, direito de ser feliz. Olha que doideira, direito de ser feliz. Parece uma coisa tão boba, né? É que
nós vivemos em um período em que a maioria dos países, a maioria das nações, defende essa mesma ideia e que, pô, você ser feliz é algo que é até vendido hoje, né? A felicidade é quase um produto hoje em dia. Pra não dizer que é, né? Essa cobrança por ser feliz. Então, hoje pra gente isso é extremamente normal, mas na época não era. Estamos falando de uma monarquia absolutista. O seu corpo não era seu, a sua vida não era sua, a sua casa não era sua. Você não tinha o direito de pensamento. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi o primeiro documento a universalizar isso. Falar, não, peraí, isso aqui é um direito básico seu. E foi totalmente escrito por Maximilien Robespierre. Ele que escreveu esse documento, que seria a base das primeiras mudanças que aconteceria na França. Um detalhe interessante. Pela primeira vez, a palavrinha cidadão estaria sendo utilizada. Cidadão. A cidadania. O que é um cidadão? Tenho certeza que vocês escutam isso há muito tempo. Ser cidadão, praticar cidadania. Mas o que significa ser um cidadão? Cidadão é um indivíduo que tem direitos e deveres. Por exemplo, na Constituição Federal Brasileira, na nossa Constituição, você tem o direito, você jovem, adolescente, que está estudando, se arrebentando aí, você tem o direito à educação de qualidade gratuita. É um direito seu, ninguém pode tirar isso de você. E se você não tiver, você tem todo o direito de lutar por isso. Você tem o direito de reclamar, você tem o direito de exigir que o Estado lhe garanta esse direito. Ao mesmo tempo, você tem suas obrigações. Como, por exemplo, todo menino a partir dos 18 anos, ao completar 18 anos, tem que se alistar ao Exército Brasileiro. Todos a partir dos 18 anos têm a obrigação do voto. Beleza? Então, cidadania. E outra, não precisa exatamente estar previsto em lei. A cidadania é uma luta diária. Todo cidadão tem a obrigação, por exemplo, de não jogar lixo na rua. Todo cidadão tem a obrigação de não atrapalhar o direito do outro. Entenderam? Então, ser cidadão é uma luta diária, ser cidadão são atitudes diárias em que você garante seus direitos cumprindo com seus deveres. Beleza? Segundo os conceitos iluministas, a ideia de cidadania é o que nos garante a civilização, é o que nos garante a civilidade. Beleza? E pela primeira vez isso foi utilizado e foi durante a Revolução Francesa. Nesse quesito, podemos chamar a Revolução Francesa de revolução mesmo. A Revolução Francesa foi muito mais revolução nessas questões das ideias, das questões ideológicas, do que no sentido violento da coisa. O ato de derrubar a Bastilha, o ato de sair matando soldados ou nobres, pouco simbolizou para o mundo, pouco refletiu no mundo. Não mudou as coisas. O que mudou mesmo foi essas mudanças de ideias. Aí foi revolucionário. Vou dar um exemplo. A ideia de cidadania foi tão poderosa, foi tão forte, que até nomes de pessoas e nomes de ruas começaram a mudar. Por exemplo, nomes de ruas que eram voltadas para o antigo regime, para a ideia de cristianismo, para a ideia de monarquia, como por exemplo Avenida Luís XIV, Rua São João, Rua São Patrício, sei lá. Nomes voltados para o cristianismo, para o antigo regime, começaram a ser mudados, como por exemplo Rua da Justiça, Rua da Paz, Rua do Direito, então Rua da Liberdade, Avenida da Liberdade. Estão entendendo? Então, a valorização da legalidade, a valorização das leis, a valorização do direito e da cidadania passou a modificar até mesmo o jeito que as pessoas viam o mundo. Nomes de pessoas passaram a ser modificados, também nomes ligados ao antigo regime, Maria, José, Luiz, Antônio. As pessoas passaram a se chamar Platão, Aristóteles, nomes de filósofos, sabe? Atena. As pessoas passaram a mudar os seus nomes ou colocar esse tipo de nome nos seus filhos para dar essa noção de racionalidade, de cientificismo. O ateísmo começou a crescer muito, né, a expandir bastante. As pessoas passaram a ver a igreja mais como um problema do que como uma solução ou como uma identidade cultural. Ninguém queria mais saber da igreja. Ah, todo mundo virou ateu? Não, não é isso.
mas passaram a dar cada vez menos importância para a igreja. Tanto que a igreja foi expulsa durante o período da Revolução. Daqui a pouco eu dou mais detalhes sobre isso. Beleza? Então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi a primeira grande alteração feita pela Assembleia Constituinte, pela Assembleia Nacional Constituinte, que nasce no juramento da quadra de tênis do Palácio de Versalhes. E, mano, foi muito louco. Até as formas de tratamento mudou. Não era mais Mademoiselle, ou Monsieur, ou Vossa Majestade Luís XVI, pela graça e glória de Deus. Era Cidadão Luís, Cidadã, Cidadã Maria, Cidadão José, não interessa. Você não era mais Monsieur ou Mademoiselle, Cidadão. Isso foi muito poderoso. Então a noção de legalidade, de direitos legais ficou muito poderosa, ficou muito importante, as pessoas realmente abraçaram essa causa. Foi muito louco. E isso deixou Luís XVI desesperado, porque agora ele estava sendo colocado no mesmo nível que todo mundo, de um sapateiro, de um agricultor comum, de um mendigo, todo mundo igual perante a lei. E a burguesia movimentando tudo isso. Era o que a burguesia queria. Não queria um rei com poderes ilimitados como era. Queria ele controlado por leis, onde a burguesia poderia manipulá-lo, como aconteceu na Inglaterra durante a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Sacaram? A diferença é que a Revolução Francesa acabou ganhando dimensões mundiais por conta das ideias iluministas. E toda a Revolução continuou. A violência, as tentativas de mudanças legais, tudo isso continuou. Até que, em 1791, nasce a Constituição Francesa. A Constituição. Também nos moldes da Constituição norte-americana, depois da Revolução Norte-Americana da independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o primeiro a ter uma Constituição e a França seguiu o mesmo caminho. Então, elas são até muito parecidas. A diferença é que os Estados Unidos colocou um governo presidencial, ou seja, elegendo um presidente, sendo o primeiro presidente George Washington. Já a França manteve a monarquia. Só que com algumas mudanças. Por exemplo, nesse processo, acho que foi em 1791, que o Palácio de Versalhes foi invadido, quase mataram Maria Antonieta, quase mataram ela. A despensa do palácio foi toda saqueada, levaram toda a comida, a farinha, levaram tudo. E só não mataram Maria Antonieta, arrebentaram o quarto dela inteirinho, porque ela se escondeu num quarto subterrâneo no palácio, nos porões do palácio, junto com Luís XVI e soldados protegendo. Aí Robespierre falou, eu não posso garantir sua segurança aí. Nesse caso, Robespierre já tinha todo o controle da situação, todo o controle da revolução estava nas mãos de Robespierre e de Marat também, do jornal Amigo do Povo. E ele falou, cara, eu não posso garantir sua segurança em Versalhes. Você vai ter que sair daí e ficar mais próximo do povo, para o povo perceber que você está realmente querendo mudar. Luís XVI prometeu, falou, não, eu vou ajudar a Assembleia Nacional, eu vou ajudar que a França mude, vocês têm razão. Mentira! Mentira, ele não estava comprometido com isso, mas ele quis passar pro povo que ele estava querendo mudar. Então Robespierre falou, enquanto você continuar na Ilha da Fantasia, que é Versalhes, o povo não vai acreditar em você. Não vai. Então sai daí, senão você vai acabar morrendo. Então eles pegam a família real, né, Luís XVI e Maria Antonieta e os filhos, e levam para Paris, no Palácio das Tulheries. Palácio muito bonito no centro de Paris. Eles nunca mais voltariam para Versalhes depois desse dia. Enfim, a França continuaria sendo uma monarquia, só que com uma monarquia com uma constituição, ou seja, um conjunto de leis que iria limitar o poder do rei. Igual a Magna Carta, parecido. A diferença é que a Magna Carta na Inglaterra, ela limita o poder do rei, mas não dá direito para o seu povo. A Constituição, sim. A Constituição
limita o poder do rei e dá direitos e deveres para a sua população. Mas vamos lá. O que trazia, né, essa Constituição de 1791? Então já fazia em torno de 2 anos que a Revolução tinha estourado. Primeiro, uma monarquia constitucional, teria um rei, mas o poder do rei seria limitado pelas leis. Manutenção da escravidão nas colônias. Olha isso, cara. Isso já mostra que a Revolução era totalmente burguesa. Porque qual que era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Aham, sei. Só que quando chega no assunto escravidão, principalmente nas colônias, aí a coisa muda. Por quê? Mantém a escravidão, porque isso é lucrativo para a burguesia francesa. Igual que aconteceu, que nem que igual, nos Estados Unidos. Fizeram toda aquela revolução iluminista, mas a escravidão foi mantida. Os negros, os escravos, lutaram na guerra dos Estados Unidos, mas a escravidão foi mantida. Estão entendendo o jogo de interesses? É muito doido. É por isso que o que naquela época era visto como esquerda, que é essa galera, essa burguesia liberal, essa burguesia que defendia o iluminismo, passa depois a ser a direita. A direita liberal. A direita que vai virar os industriais, os donos das grandes empresas, que vai explorar o trabalho dos mais pobres, que ainda explora. Entendeu? Então é um jogo de opiniões e de interesses. Então a burguesia usa o interesse popular para assumir o poder. E funcionou. Mas vamos lá. Então a escravidão foi mantida. Voto censitário. O que é o voto censitário? De novo, mais uma prova que a Revolução Francesa era uma revolução burguesa e não uma revolução popular. O voto censitário era um voto por renda. Teria votos para deputados, prefeitos, né, e chefes de província. Só poderia votar quem tivesse uma certa renda. Que poderia comprovar uma certa renda. Ou seja, apenas a burguesia. Ah, tá sacando? Te mantém com a gente o poder político. Funcionou, mano. Funcionou. Tá? Valorização dos interesses burgueses, como eu falei. E também colocado os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. A teoria do Marquês de Montesquieu foi colocada em prática para eliminar o abuso de poder, principalmente do rei. Firmeza? Legal. Essas são as principais ideias da Constituição, tá bom? O molde dela é por esse caminho. Mas vamos lá. Então, é claro que Luís XVI e Maria Antonieta não ficaram quietinhos vendo a coisa acontecer. Eles acabaram bolando um plano maligno. Maligna. 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 É um plano para acabar com essa revolução. Qual era o plano? Preste atenção, olha a doideira. Coloquei o mapinha aqui. Maria Antonieta, como eu já tinha falado, era uma princesa austríaca do Império Austro-Húngaro. Bem bonitinho aqui para vocês verem. Tá vendo? Império Austro-Húngaro. A ideia deles foi o seguinte: enviar correspondências secretas para o rei da Áustria, irmão de Maria Antonieta, e também para o rei da Prússia, atual Alemanha. A Prússia hoje é o norte da Alemanha, tá? 2 dos exércitos mais poderosos do mundo, a Áustria e a Prússia. E a ideia era o seguinte: olha, se vocês não querem que essa revolução se espalhe por toda a Europa, e vai espalhar, vai acontecer, ajuda a gente. Envie suas tropas e ataquem a França. O rei da França pedindo para atacar o seu próprio povo. Ataquem a França. Para quê? Qual era o objetivo?
Até que foi genial o plano. Luís XVI sabia que a França estava um caos e que Robespierre e os outros deputados do Terceiro Estado não dariam conta de defender a França de um ataque prussiano e austríaco. Não tinha exército para isso. E não tinha mesmo. Não tinha exército, não tinha organização, não tinha tropas para isso. Quando a Áustria e a Prússia atacasse, a população iria pedir socorro para a única pessoa que sempre protegeu os franceses: o rei. E o rei acabaria com isso com uma correspondência, com uma negociação simples. Genial. Genial. E foi o que aconteceu, molecada. A Áustria e a Prússia atacaram. A burguesia, o Terceiro Estado, ficou desesperado. O próprio Robespierre já ia jogar a toalha, falou: não tem como. Acabou a revolução. Não tem como a gente enfrentar a Áustria e a Prússia. Não dá. Só que o que ninguém esperava, nem Robespierre, nem os deputados do Terceiro Estado, muito menos Luís XVI, o que eles não esperavam é que a população francesa se organizasse e fosse pro pau. Eles foram pro pau. Quebraram, mano, pegaram armas, pegaram pegaram pedra, pegaram enxada, pegaram facão e foram pra cima dos caras. Sem medo. Claro que foi uma mortalidade do caramba, morreu gente pra caramba. Um bando de maluco correndo pra cima de dois exércitos especializados e extremamente bem armados. Foi destruidor. Mas eles conseguiram expulsar o exército austríaco e o exército prussiano. Isso mostra que a população francesa estava realmente acreditando na revolução. Foi nessa época que o hino que eu mostrei no começo aí pra vocês do vídeo, que o hino Marselhesa foi criado para incentivar o povo para ir pra luta. Avante, filhos da pátria! Então, você consegue ver na letra todos esses acontecimentos. Avantes, filhos da pátria, contra a tirania. Contra aqueles que matam nossos filhos e nossas esposas. Mano, é muito louco. Eles foram pra cima. E Luís, caramba, mano. No desespero, ele, Maria Antonieta e os filhos, eles, numa madrugada, isso em 1791 ainda, numa madrugada eles se vestem de criados, entram numa carruagem, ó, tentam fugir de Paris, fogem de Paris, e são pra chegar na Áustria. Quando eles estavam chegando, estavam aí uns 50 quilômetros para passar da fronteira, um guarda noturno na área de fronteira, alfândega, né? Polícia alfandegária, um guarda para a carruagem, né? Olha a carruagem, sim, pede a documentação. Apresenta o documento, tudo, ele olha e fala: ai meu Deus, velho, não é possível. Olha pra cara dele, você fala: ai não é possível. Tinha que ser no meu turno. Não acredito. Nesse meio tempo, algumas daquelas cartas secretas de Maria Antonieta e de Luís XVI tinham sido interceptadas. Eita, nós! Aí, mano, na hora o soldado até ajoelhou perante o rei. Mas os outros soldados que chegaram depois já estavam sabendo das tais cartas que pediu o ataque austríaco e prussiano. Falaram: ah, que lindo vocês dois. Muito bonito. Fugindo. A coisa aperta, vocês fogem. Mandam atacar seu próprio povo e ainda por cima foge. A casa caiu, mano. Maria Antonieta e Luís XVI foram presos por traição. E, depois de algum tempo, Luís XVI foi julgado 6 meses depois. Julgado e guilhotinado. Maria Antonieta um tempo depois, acho que 1 ano depois dele. Mas calma, já chego lá. Por hora, eles estão presos. Com a prisão, foi em 1792, tá aqui corrigindo. Com a prisão de Luís XVI e de Maria Antonieta,
não havia mais necessidade de a França ser uma monarquia. Então, os próprios deputados acabam modificando a Constituição e passa a ser uma república, um governo do povo, beleza? Um governo do povo. E essa república faz surgir também os primeiros partidos políticos da França. Presta atenção, isso é importante. Surgem os primeiros partidos políticos, né? E também um congresso nacional, né? Uma reunião de deputados que passam a se encontrar, que é chamada de Convenção Nacional. É como se fosse o Congresso Nacional lá em Brasília, que nós temos aqui no Brasil, beleza? E os partidos políticos que se envolviam em fazer os seus debates políticos ali. Aqui eu coloquei os principais partidos para vocês, tá bom? O primeiro deles são os girondinos, tá? Estamos falando da burguesia rica, girondinos, tá? Os girondinos, a Gironda, né? Eles são os burgueses mais moderados, era a burguesia rica, acreditavam sim numa revolução, só que uma revolução sem violência, dentro das leis e com calma, tá bom? E sim, defendiam os seus interesses, tá bom? Defendiam os interesses da burguesia. Em seguida, tinha os jacobinos. Os jacobinos já eram mais radicais, tá? Liderados por Robespierre e por Marat, tá? Defendiam mudanças imediatas, nem que fosse na base da porrada. Em seguida tinha os montanheses. Eles eram aliados dos girondinos. Eles eram chamados de montanheses porque se sentavam nas cadeiras mais altas da reunião, né, da Convenção Nacional. Eram os mais ricos, se sentavam nas cadeiras mais altas, como se estivessem nas montanhas, no Monte Olimpo, como se falava, tá bom? Os montanheses. E então, como disse, eram aliados dos girondinos, mais moderados, beleza? E também tinha os pântanos ou planícies. Esses aí eram pequenos burgueses, tá? Que eram Maria vai com as outras, né? Eles favoreciam, eles apoiavam aqueles que estivessem no poder e que desse algum benefício para eles. O PMDB de hoje, sabe? Enfim, eles eram vistos como pessoas muito perigosas por conta dessa venda de apoio, como se fosse o centrão lá no governo brasileiro, essa venda de apoio político. Falavam que a opinião política deles era tão perigosa quanto a lama de um pântano, escorregadia, perigosa, que ninguém sabia onde estava pisando direito. Por isso eles eram chamados de pântanos, né? Então eles davam apoio para quem estivesse no poder. Quando a República foi proclamada, quem governava basicamente eram os girondinos. Os girondinos tinham a maioria. Só que assim, os caras governavam para eles. Tudo isso tinha acontecido, guerra contra a Áustria e a Prússia, né, toda aquela luta, toda aquela violência, e os girondinos governavam para os burgueses mais ricos, e o que tinha sido resolvido para a população pobre? Nada. Nada tinha sido solucionado. O povo ainda passava fome, o povo ainda pagava impostos altos. Isso já era 1792 e nada tinha mudado de verdade, a não ser em palavras, a não ser em leis. Mas, na prática, nada tinha mudado. O povo ainda sofria muito. É aí que entra uma galera. Os sans-culottes. Sans-culottes é uma palavra estranha. Sans-culottes. Traduzindo do francês, sans-culottes, né, os sans-culottes, os sem calções, os sem calças. Essa galerinha aqui, ó. Esse pessoalzinho, tá bom? Os sans-culottes, eles eram trabalhadores urbanos. Construtores, limpadores de chaminé, sapateiros. Eram trabalhadores gerais, geralmente urbanos, tá bom? Muitos deles usavam esse gorrinho vermelho aí, que era chamado de gorro frígio. Gorro frígio. Esse gorrinho vermelho tinha uma função mais prática, não só para aquecer, mas para limpar chaminés, para não cair sujeira, sabe? E eles eram chamados de sans-culottes, porque na época, a moda da época era se usar uma calça comprida presa nos calcanhares, que eram chamados de culottes.
Só que eram calças muito caras, os nobres compravam, tinham dinheiro para comprar, mas esses trabalhadores não. Então eles compravam uma, duas calças na vida e usavam por muito tempo. Elas iam ficando gastas, curtas, calças curtas. E os nobres ficavam zoando eles, falando que eles eram sem calça, sem calções, sans culottes, tá? Não fica dando risada das piadinhas da época, que a gente faz a mesma coisa hoje em dia, tá? Bolsominion, né, mortadela, coxinha. A gente tem os nossos termos hoje em dia, tá bom? Então toda época cria seus termos políticos pejorativos, tá bom? Não fica zoando o passado, que você não tem esse direito, vão te zoar um dia também. Mas vamos lá. Esses sans-culottes, eles eram grandes seguidores dos jacobinos, fiéis seguidores de Marat. Eles eram os mais radicais, extremamente radicais. Por exemplo, boa parte da violência que aconteceu durante a Revolução Francesa, a maior parte da violência da Revolução Francesa foi feita pelos sans-culottes. Tanto que todo o simbolismo da Revolução é demonstrada pelos sans-culottes, né? A figura da República, né? As cores da bandeira da França tem a ver com os sans-culottes. Então a simbologia vem deles, e eles eram extremamente radicais, seguidores cegos de Robespierre e de Marat. E eles vão ser as armas desses dois líderes para tomar o poder em 1793. Em 1793, Robespierre, junto com Marat, junto com uma tropa enorme de sans-culottes, invadem Paris, matam centenas de girondinos e tomam o poder na Convenção Nacional na base da pancada, através de um golpe. Toma o poder contra a lei e instala um governo jacobino, um governo radical comandado por Robespierre. Esse período foi tão sangrento, foi o período mais sangrento da Revolução Francesa. Foi um período tão sangrento que foi chamado de período do terror. Período do terror. Foi uma ditadura, foi a ditadura de Robespierre. É aqui que a gente vai ver, é aqui que a gente vai conhecer a verdadeira face de Maximilien Robespierre. Um cara que defendia a lei, um cara que defendia a liberdade, mas passou a defender que essa liberdade só seria conquistada através de sangue, de controle e de muita autoridade. Olha a doideira. Ele cria um tribunal chamado Comitê de Salvação Pública. Comitê de Salvação Pública. Esse tribunal serviria para salvar os franceses dos traidores da Revolução. Iria julgar qualquer pessoa que fosse contra o povo, contra os traidores da Revolução. E como esses traidores seriam penalizados? Bom, aí surge a arma do terror de Robespierre, a guilhotina. A guilhotina. Esse equipamento criado por um médico chamado Joseph Guillotin, que ele criou esse equipamento para fazer amputações de uma maneira rápida e limpa, foi adaptada para fazer execuções de maneira rápida e justa, segundo Robespierre. Cria-se uma polícia fiscalizadora de Robespierre e também de Marat, que passa a observar a população e prender qualquer pessoa que fosse suspeita de traição do movimento revolucionário. Gente, foi doentio. Foi doentio. Era em torno de 150 execuções por dia. Por dia. Foi maluquice. Robespierre começou... Agora, sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Porque é como se o poder tivesse subido a cabeça de Robespierre. Ele pira. Ele pira. Ele matou um dos seus melhores amigos, Danton. Um dos revolucionários que lutou do lado dele. Que liderou as tropas francesas contra os prussianos e os austríacos. Sabe por quê? Porque Danton chegou nele e falou: cara, a gente não tá pegando muito pesado, não? E ele mandou matar. Ele saiu
Robespierre saiu pintando quadros dele, mandou pintar quadros dele como se ele fosse o deus Apolo, e saiu distribuindo por Paris. Marat virou um homem incontestável, virou um profeta. O cara era seguido como Jesus Cristo. E ai de você que se questionasse. Todos os dias, em várias cidades, tinham execuções. E as pessoas começaram a viver com medo de questionar, o medo de perguntar qualquer coisa. Foi uma matança generalizada. O cara tava pirando. A coisa piorou. Aí, ó. Ele mandou pintar quadros dele como Deus Apolo, cara. Como um seguidor divino. É Danton que ele mandou matar. Um dos seus melhores amigos. A coisa piora aqui, ó. É aqui que a coisa piora. No finzinho do ano de 1793, uma garota de 15 a 16 anos chamada Charlotte de Murray teve seus pais assassinados pelo período do terror, né? Eles foram presos, foram mortos na guilhotina. Ela jurou vingança contra o governo de Robespierre. E ela percebeu que quem na verdade dava todo o poder para Robespierre era a voz dele, o jornal Amigo do Povo, Marat, Jean-Paul Marat. Para ela, o grande inimigo do povo francês. Muita gente já via o cara assim, né? Ele já começou a ter esse burburinho de oposição contra Robespierre. Mas enfim, ela vai até Paris para se encontrar com Marat. Marat na época já era uma pessoa bem mais acessível, sendo esse cara, esse herói popular, né? E se encontra com ele, dizendo que ela tinha uma lista, né? Uma lista de possíveis traidores da Revolução. E queria que fosse publicado no jornal Amigo do Povo. Ela se encontra com Marat, ele estava lá naquela famosa banheira de medicamentos dele, escrevendo seus textos. E no que ele estava distraído, lendo a tal carta dela, ela vem por trás, saca uma faca e manda no peito do cara. Ela mata Jean-Paul Marat. Ah, aí, professor, resolvido, hein? Resolvido. Pô, mó heroína. Olha, então, até entendo as intenções, mas só piorou. Só piorou. Como você deixa um herói mais forte? Matando ele. Mate esse herói. Aí você deixa ele mais forte. Ele virou um Marte. Ela não só foi presa e guilhotinada, como Marat passou a ser adorado, idolatrado como um deus. Não tô brincando, gente. As pessoas passaram a substituir a cruz de Cristo nas igrejas e colocando retratos de Marat, e eles passaram a adorá-lo como um deus da sabedoria. Eu tô falando sério, mano. A coisa foi muito esquisita. Então, o período do terror foi uma época de extremismo, de fanatismo, de radicalismo. Ou seja, nada muito diferente do que já acontecia no governo de Luís XVI. Não! Luís XVI não matava 150 pessoas por dia. Não chegava nem perto disso. O que a Revolução fez foi trocar um tirano pelo outro. Foi isso que aconteceu. Em 1794, um ano depois, mais ou menos um ano depois, os girondinos conseguem se reorganizar no interior da França, até com a ajuda da população e de parte dos próprios sans-culottes, que muita gente, muitos da própria população passaram a não mais exatamente respeitar Robespierre, mas temê-lo e vê-lo como um lunático. Então, os girondinos conseguem esse apoio popular, passam a se reorganizar, e em 1794 eles invadem Paris, matam centenas de jacobinos. Olha, de novo, gente, olha que doideira. Vários líderes jacobinos tentam se matar para não serem presos. E Robespierre é um deles. Ele tenta se matar com um tiro na cabeça, um tiro na boca, né? Só que a
a pistola dá um coice, e o tiro acaba acertando a mandíbula. Isso é muito interessante, porque a voz da França, a voz da Revolução, acaba sendo silenciada por ela mesma. Robespierre é preso, na prisão da Conciergerie, e acaba sendo executado da mesma maneira que ele mandou executar milhares de pessoas em um ano. Os girondinos assumem, o poder. Isso foi chamado de reação termidoriana. Reação termidoriana. Quando os girondinos tomam de novo o poder contra os jacobinos e executam, matam Robespierre. Por que reação termidoriana? Porque aconteceu no dia 9 de Termidor de 1794. Como assim, 9 de Termidor? A Revolução Francesa mudou tantas coisas no dia a dia das pessoas que chegou a mudar até mesmo o calendário. O calendário mudou. Eles trocaram o calendário cristão, o calendário gregoriano, que é o que a gente utiliza, por um calendário revolucionário, que tinha esses meses aqui: nivoso, luvioso, ventoso, germinal, floreal, predial, messidor, termidor, frutidor, vendimário, brumário, frimário. E até colocar aqui, de que dia vai cada mês, comparado ao calendário gregoriano. E eram meses baseados na produção agrícola ou no tipo de colheita que estava acontecendo. Então, por exemplo, frutidor, óbvio, mês das frutas. Brumário, mês das brumas, das uvas. Então, nivoso, mês das chuvas. Então, ventoso, sacou? Então, cada mês com um tipo de situação climática ou com situações agrícolas. Funcionava. Por um bom tempo eles usaram esse calendário, beleza? O calendário revolucionário. Então, dia 9 de Termidor foi quando eles tomaram de volta o poder contra os jacobinos. Os girondinos assumiram novamente. Eu não sei, 9 de Termidor, eu não sei que dia do nosso calendário é. Eu vou dar uma olhada e eu coloco aqui pra vocês, beleza? Vamos lá. Em 1775, com os jacobinos fora do governo, os girondinos assumem totalmente e criam um tipo de governo chamado diretório. O diretório era formado por 300 deputados, eleitos a cada 2 anos. Só que era um governo extremamente corrupto, centralizado nos interesses da burguesia. O povo ainda estava faminto, desesperado, desabrigado, abandonado. Sabe, a França entrou num caos, entrou num inferno em nome da liberdade, matou em nome da liberdade. E o que ganhou com isso? Trocaram um rei tirânico por um ditador ainda mais tirânico, que foi Robespierre. E Robespierre foi substituído por um grupo de bandidos, que era o diretório. Bandidos burgueses. Eu vejo até hoje pessoas ditas liberais que defendem a legalidade e defendem Robespierre hoje em dia como um grande defensor das leis, um grande defensor das liberdades. E ele não foi isso, ele foi um psicopata. Alguém que se embebedou com o próprio poder. Por muito tempo, a Revolução Francesa foi pintada como uma coisa gloriosa, bela, algo que favoreceu os povos, quando na verdade só foi psicopatia generalizada. Duvidem de mudanças rápidas. Duvidem de pessoas que te prometem mudanças radicais. Soluções simples para problemas complicados não existem. Foi isso que o Robespierre prometeu. Foi isso que a Revolução Francesa prometeu. E só espalhou caos, fome, mortes, crianças mortas, pais, mães. Não tem nada de belo em revoluções assim. Não tem nada de glorioso como pintam nas obras de arte.
A Revolução Francesa foi uma onda de terror. Foi uma onda de ódio. Movida por paixões que não pode se repetir. Beleza? Enquanto tudo isso rolava, enquanto acontecia tudo isso, todo o caos, foi logo depois da morte de Luís XIV. Luís XIV foi morto na época do terror. Ele foi morto na época. E Maria Antonieta também, num julgamento extremamente injusto. Extremamente injusto. Robespierre teve a capacidade de... um homem da razão condenou Maria Antonieta por bruxaria. Acusou ela de ter relações sexuais com seus filhos. Maria Antonieta foi espancada na prisão, sofreu violências horrorosas, foi levada numa carruagem de prisão comum, enquanto Luís XVI foi levado numa carruagem real. Teve direito à última refeição. Maria Antonieta foi muito injustiçada pela Revolução. E na época da morte de Luís XVI, numa ilha chamada Córcega, bem aqui, a Córcega, uma ilha francesa, um garoto estava numa escola militar, numa sala de aula, isso mesmo, estava numa sala de aula, numa escola militar, e o professor entra na sala com uma notícia. Senhores alunos, informo que o rei está morto. Quando ele deu a notícia, esse garoto sentado no meio da turma começa a gargalhar. Começa a dar muita risada. Começa a gargalhar alto e diz: que rei fraco, morto pela sua própria população, mereceu. Então, o professor diz: Senhor Bonaparte, por favor, contenha-se. Mas isso fica para as próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Mais coisa vai acontecer. Estudem.